Olá, aluno, tudo bem? Você já deve ter percebido que em cada etapa do processo evolutivo apresentamos características físicas, sociais, psicológicas que interferem decisivamente nos nossos comportamentos durante a vida, certo? Pois bem, no autismo, os padrões de comportamento também sofrem alterações. Algumas características se tornam mais pronunciadas que outras, e isso, inclusive, contribui para um diagnóstico mais preciso do TEA. Pois bem, nesse vídeo iremos apresentar alguns dos desafios que os indivíduos com autismo apresentam do nascimento à vida adulta. Vamos perceber que alguns comportamentos que são perfeitamente adequados em determinada etapa podem constituir um sinal de alerta em idade posterior. Vamos lá? No nascimento, é impossível identificar o TEA. E durante os primeiros meses de vida, a observação é complicada, pois o bebê muda com bastante rapidez e seu comportamento pode apresentar enorme variação. De modo geral, desconfia-se da presença do TEA quando o bebê não responde a sons, não desenvolve palavras ou aparenta socialmente desconectado. Ao ser pego no colo por volta dos 6 meses ou mais, podem parecer moles, apresentar hipotonia, ou muito rígidos, apresentar hipertonia. Com frequência, dos 6 e 12 meses, não há resposta ao chamado de seu nome e também a criança não parece muito interessada na interação com os outros. Por volta de 1 ano, os problemas na comunicação se tornam mais perceptíveis. Há interesse limitado em brincar e interagir com os outros. Além disso, verifica-se o atraso na fala, falta de resposta à linguagem, a criança age como se fosse surda, regressão ou perda das competências já adquiridas. Por exemplo, a criança batia palma e depois não bate mais. Ou fracasso em obter os ganhos típicos em competências e comportamentos incomuns, movimentos repetitivos precoces. Aos 3 anos de idade, pode-se estar razoavelmente seguro de um diagnóstico, e antes disso, a questão é geralmente mais do espectro autista versus autismo clássico. No transtorno de Asperger, ao ingressarem na pré-escola, as dificuldades sociais se tornam mais perceptíveis. Déficits motores são bastante frequentes nesse período, além do interesse restrito por dinossauros e astrologia, por exemplo. Também podem surgir problemas em tolerar mudanças na programação. As crianças com TEA enfrentam novos desafios no ensino fundamental e médio. As expectativas mudam de acordo com a crescente maturidade psicológica e física, com novas perspectivas da independência e aprendizagem autodirigida. Por volta dos 6 anos, podemos ter uma noção muito melhor da habilidade da criança para se comunicar e das suas habilidades verbais ao longo prazo. Os comportamentos estereotipados e repetitivos são nessa etapa e tendem a ser um pouco mais comuns em alguns alunos com níveis mais baixos de habilidade cognitiva. Há um potencial para que a criança aprenda competências isoladas. Professores também devem estar atentos à possibilidade de problemas com bullying nessa faixa etária. A adolescência apresenta os mesmos desafios para os alunos com TEA do que para aqueles com desenvolvimento típico. O aumento da estatura da criança na adolescência pode tornar o manejo comportamental mais desafiador. Pode ser mais difícil de conter fisicamente um comportamento agressivo ou autoagressivo, por exemplo. Com o apoio, alguns indivíduos são capazes de atingir a independência na vida adulta. Muitos indivíduos com TEA, particularmente os mais aptos cognitivamente, têm suas próprias famílias. Mesmo quando isso não é possível, a independência e a autossuficiência devem ser o objetivo do tratamento. O planejamento para a vida adulta começa muitos anos antes. Nessa etapa da vida, assim como na adolescência, deve-se dar atenção às questões referentes à ansiedade e depressão, além de satisfação na vida, pois podem permanecer. Essas foram algumas características do transtorno do espectro do autismo na infância e à vida adulta. De modo geral, verificamos que as dificuldades comportamentais no TEA podem assumir muitas formas diferentes e serem comuns ou frequentes durante o processo evolutivo. Para os profissionais envolvidos com a educação, é de suma importância o conhecimento sobre essas características típicas do TEA em cada etapa da vida, de modo a contribuir para a elaboração de intervenções mais eficazes, bem como o manejo adequado do processo de ensino-aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!